Bem-vindos. Eu sou a Dani Gebenguian. Para quem não me conhece, eu trabalho desde 2014 com treinamento e desenvolvimento de pessoas, trabalho com coaching, treinamento corporativo, facilitação de processos estratégicos em empresas. E antes disso eu passei por grandes empresas, mas resolvi deixar o mundo corporativo de lado para me dedicar a desenvolver pessoas. E tenho 3 cachorros e é isso. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Gabriela Nemirovski. Eu também trabalhei durante muitos anos no RH de diferentes empresas nacionais, multinacionais, serviços, consultoria, farmacêuticas, consumo, enfim, diversos segmentos. E há mais ou menos 2 anos, depois de ter algumas experiências na América Latina, eu também resolvi passar para o outro lado da mesa e hoje ajudo empresas na sua transformação. Então, em parceria com a Dani, nós estamos entregando alguns conteúdos que nos parece que são muito adequados para este momento, né, Dani? Exatamente. E aí, como vocês puderam ouvir, a Gabi também tem cachorros. Eu peço desculpas, mas esse é, como diz uma amiga minha, nós estamos agora, não é home office, estamos no modelo home-based, então estamos vivendo, né, no trabalho, e o trabalho vive conosco, e aí eu tenho filho, tenho cachorros, então de vez em quando a gente tem uns barulhos e faz parte da vida. Acho que isso está acontecendo para todo mundo, né? Não tem como não ser assim nesse momento. Então, e a ideia do tema desse webinário de hoje, né, é a tríade da inteligência, para a gente falar de inteligência emocional, social e política, foi porque no webinário da semana passada, que a gente estava falando um pouco de boas práticas, né, para esse momento de trabalhar em casa, a gente passou bem por cima desse assunto da inteligência emocional, e aí as pessoas pediram para a gente aprofundar. Então, esse webinar de hoje é para trazer esse tema mais aprofundado, trazer um pouco mais de informação sobre isso e como que a gente pode usar, né, essas inteligências nesse momento, o que está sendo exigido da gente nesse momento aí tão diferente, né? Então, Isso. aí, gente, que problemas técnicos acontecem. Então, acho que é muito para a gente falar desse mundo novo e principalmente incerto, né? E que precisa, né, que a gente aprenda a se relacionar de novo, né? A gente virou um monte de aprendizes nesse momento, né? Tá todo mundo agora numa curva de aprendizagem de como se relacionar, de como se comunicar, de como trabalhar. Então, tá tudo muito novo e muito incerto. E hoje eu ouvi na verdade não, né? Eu li uma frase que eu achei muito interessante. A pessoa disse assim: eu sempre pratiquei muito mindfulness, sempre falei muito do viver no agora, no presente, mas essa é a primeira vez de verdade que eu estou vivendo no presente, porque a gente não tem a menor ideia do amanhã, não dá para fazer nenhum plano de longo prazo, não dá para fazer nada além de planejar a própria semana e a semana que vem, talvez. Então, é uma situação que está forçando a gente a estar 100% no agora, né? E eu achei um insight muito interessante esse, porque de verdade, a gente não sabe nada, né, daqui para frente. Inclusive, uma das demandas de perguntas que apareceram muito na semana passada foram da questão de como equilibramos a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional neste novo cenário, porque como eu falei, hoje está tudo muito junto para todo mundo. Então, de repente, o filho vai aparecer na câmera no meio de uma videoconferência, de repente os cachorros estão latindo, de repente, daqui a pouco eu vou precisar mudar aqui da tomada do meu computador, e de repente você já tira o chapéu a hora que desligar aqui, vai fazer outra coisa, e aí as coisas estão muito misturadas, e as pessoas não estão sabendo como lidar com essa situação de agora. E que com certeza vai mudar a nossa maneira de nos relacionarmos entre nós e com o trabalho daqui para frente. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Com certeza. E
por isso que a gente, né, traz essas 3 inteligências, né? A inteligência emocional, que eu acho que é mais conhecida por todo mundo. A inteligência social, que também é um conceito criado pelo Daniel Goleman, autor do Inteligência Emocional e também Inteligência Social. E a inteligência política, que eu digo que é um filho meio meu, esse termo, né, para aprender a viver aí nos ambientes corporativos, nas situações de trabalho, mas eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente. Então, vou começar falando, né, sobre o que é inteligência emocional, né? Eu falo que tem um kit de palavras que são muito famosas, todo mundo usa, mas ninguém explica, né? Então, design thinking é uma delas, coaching é uma delas, e inteligência emocional também. Muito se fala de inteligência emocional, mas pouco se explica de inteligência emocional, né, Gabi? E eu acho que a parte mais importante de entender, antes de entender o conceito dela, é que a inteligência emocional não é não sentir emoções, né? A inteligência emocional não é ser capaz de ter sangue de barata, de ter uma frieza total, de estar imune às emoções. Não, e muito pelo contrário. A inteligência emocional vai passar muito por entender as suas emoções, que é um dos pilares. Então, a inteligência emocional, ela tem 4 pilares, né? Autoconsciência, autocontrole, consciência social e gestão de relacionamentos. A autoconsciência, o que ela traz de verdade, né? A autoconsciência, ela é mais do que o autoconhecimento, ela é ligeiramente diferente do autoconhecimento, porque é o estar presente naquele momento em que as coisas estão acontecendo, como agora, e entender o que está acontecendo aqui dentro do peito, entender que emoções estão vindo naquele momento. Então, é o sair do automático e estar consciente do que está acontecendo com você. Então, o que eu estou sentindo? Né? Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo tristeza, né? O que é isso que eu estou sentindo? O que eu ia colocar aqui é exatamente isso. As pessoas têm uma dificuldade de parar para entender o que elas estão sentindo dentro de cada situação. O nosso inconsciente já nos leva a reagir de acordo às situações de uma maneira muito automática. E eu acho que o principal pilar da inteligência emocional é a autoconsciência. Porque a partir do momento que você se conhece, você começa a controlar todas as reações e ações, né, Dani? Exatamente. E aí, quando você começa a prestar atenção no que está acontecendo, e esse é o grande convite que a autoconsciência traz, é que você começa a mapear o que te gera estresse, o que te drena energia, o que te energiza, o que te motiva. Então, você começa a prever como que você vai reagir em algumas situações, ou o que você vai sentir em algumas situações. Então, isso te permite eventualmente fugir, né, de algumas situações que você sabe que vão ser danosas, ou escolher um melhor momento. Então, se você sabe que uma determinada situação te estressa muito, você vai deixar para fazer isso em algum momento que seja melhor para você. Então, você pode preferir fazer isso logo de manhã, porque você ainda está com muita energia, então você faz isso e tira isso da sua frente e o resto do seu dia fica em paz. Ou o contrário, você pode deixar para fazer isso por último no seu dia, porque logo depois você vai fazer uma atividade de lazer ou fazer um exercício físico, então você logo vai desconectar daquilo. Então, ter essa consciência do que te drena energia, do que te estressa, do que te alegra, faz você também conseguir gerenciar melhor esses acontecimentos, né? Quando que você vai fazer isso, como que você vai reagir a isso. E aí, falando de reagir, eu gosto muito do Divertidamente. Quem não tiver assistido Divertidamente, assista,
porque é um desenho para adultos que acidentalmente serve para as crianças se entreterem. Mas ele é muito para adultos. Para quem não conhece, esse personagem, ele se chama o Raiva, em português. E ele fala justamente sobre isso que a Dani estava comentando, sobre a questão dos impulsos. Enquanto eu não paro para reagir às situações, para refletir sobre as situações, eu vou ceder aos meus impulsos e vou reagir de uma maneira totalmente impensada. E muitas vezes não é o que eu gostaria de fazer, mas eu tenho que ter a consciência do meu sentimento naquele momento para poder tomar a melhor ação. E muitas vezes, de novo, por isso que é o autocontrole, porque muitas vezes as pessoas... Aliás, muitas vezes não, vamos dizer a verdade, né, Dani? Na maioria das vezes, as pessoas não se dão o tempo para o autocontrole. As pessoas simplesmente explodem e aí as situações, às vezes, a gente não tem como contornar, depois vem pedidos de desculpas, às vezes não vem pedidos de desculpas, né? Então essa questão do autocontrole é muito importante. Sim. E aí, justamente essa coisa do, ao invés de reagir, o refletir para agir. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo de, se alguém bater no seu carro, você vai ficar com raiva. Não, a não ser que você seja assim um monge zen, mas de maneira geral você vai ficar com raiva. E aí, o autocontrole é entender que você está com raiva e controlar esse impulso, para esse impulso não virar uma ação, seja de chutar a lataria do outro carro ou bater na cara da outra pessoa, né? Então, você entender que a raiva veio, né? Acolher a raiva. Então, o que a gente não pode fazer é tentar impedir esse sentimento de existir. A gente tem que entender que ele vem justamente para a gente poder decidir o que fazer com ele, né? Decidir ali para onde que eu vou, para onde que eu não vou. Por isso, Dani, que essa questão da pausa, normalmente a gente fala que para eu tomar consciência do meu sentimento, eu tenho que fazer uma pausa. E aí você pode lembrar daquele conselho que a sua mãe falava para você, a sua avó falava para você, conta até 10. O conta até 10 é isso, é uma pausa para você refletir antes de você tomar uma ação que talvez seja por impulso e não por uma autoanálise, um autocontrole. Então sempre procure fazer a pausa. Mesmo que a outra pessoa ache que você é maluco, a pausa pode demorar 2 segundos. Mas procure fazer a pausa para você sair dessa questão do impulso e você tomar uma ação adequada com a situação e não uma situação exacerbada. De novo, é uma coisa de prática. Você tem que ficar se testando. Então, e eu acredito que quanto mais a gente se testa, mais as dificuldades vão aumentando. É como se fosse um videogame. Você vai passando as fases e a coisa vai aumentando. Você sabe que tem um livro que eu gosto muito que chama Inteligência Positiva e ele é um livro que acho que a Pri que está aqui na audiência gosta muito dele também. Eu acho que ele é um livro que traz de forma mais prática atitudes para a gente ter maior inteligência emocional no dia a dia do que o próprio livro Inteligência Emocional, que é um pouco mais acadêmico, é meio chato de ler. E ele fala muito disso, assim, às vezes se você percebe que você está numa situação em que tem ali uma emoção negativa presente, né, e que você pode vir a reagir com aquilo, então você treinar e estar no presente. Então, aí, ó, o livro Inteligência Positiva na tela. Você treinar aquele momento, estar no presente. Então, você encosta os dedos das mãos uns nos outros e assim, né, nessa posição, e fica ali sentindo você apertar um dedo no outro. Tipo, algo discreto, assim, né? Ou ele sugere, tenta mexer cada dedinho do pé dentro do sapato. Porque por algum momento você se desconecta daquela emoção negativa e se conecta numa sensação presente, e aí você consegue trazer o racional à tona para você tomar a melhor decisão do que fazer na hora. Então, eu gosto. Exato, e esse livro é muito bacana porque ele traz, de novo, vou mostrar aqui o livro.
Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine. E ele é muito interessante porque ele traz, inclusive, além das dicas práticas, ele traz alguns testes para mostrar como é o seu perfil de reação. Então, você consegue se identificar muito com as situações e ter bons insights, né? Com certeza. E aí a gente vai para o terceiro pilar, que é a consciência social. Então, é ter essa capacidade, né, de entender as emoções dos outros. Então, aí estão os outros personagens do Divertidamente, né? Então, essa capacidade de ler as emoções nos outros, né? De entender o que o outro está sentindo. E isso precisa de uma boa comunicação, né? Que é uma Aí é coisa. interessante, né, quando a gente fala de comunicação, de também captar os sinais não verbais. Se você tem uma pessoa que é muito falante e de repente tem um dia, todos temos dias ruins, né? De repente um dia ela está de cara fechada ou ela não está tão falante, talvez alguma coisa esteja acontecendo com ela. E aí você precisa estar atento e não manter o mesmo padrão que você sempre estabelece, porque talvez a pessoa esteja passando por um dia ruim. Sim, e nesse exato momento que a gente está vivendo, né, de afastamento, de comunicação remota, e esse é um ponto que eu quero muito trazer, que é essa capacidade de manter a comunicação viva, né? Então, você só vai conseguir capturar o que o outro está sentindo, você só vai conseguir exercer a simpatia se você se mantiver se comunicando com as pessoas, né? Então... E de preferência, não por textão no WhatsApp. Tentar Isso. manter essa conversa o mais próximo possível do olho no olho pelo meio digital, né? É. Então, que seja um vídeo, que seja um telefonema, né? E porque a gente vai até falar, né, disso de se comunicar, não se comunicar, mas a comunicação, ela é percebida por nós de formas diferentes. Então, a gente recebe, né, a gente captura 7% da mensagem através das palavras, 38% através do tom de voz e 55% através dos sinais não verbais. Então, quando você manda uma mensagem de texto para a pessoa, seja pelo WhatsApp, seja um e-mail, você está deixando ela interpretar 93% da mensagem, né? Então, o que você tinha ali de tom de voz, o que você tinha de sentimento colocado na mensagem, ele é interpretado pelo que a outra pessoa acha que você quis dizer. Então, se é uma mensagem normal, pequena, né, não tem problema nenhum. Mas se é algo que potencialmente pode causar um conflito, ou algo que potencialmente pode ser interpretado de outra forma, ou soar agressivo se a pessoa se entender, ou soar errado, né, se a pessoa interpretar ali de outra forma, dê preferência por telefonar ou fazer uma videochamada, justamente para evitar isso, né? E nesse momento que está todo mundo distante, quanto menos ruídos de comunicação a gente tiver, melhor vai ser. E da consciência social, né? Antes de ir para o quarto, né, pilar da inteligência emocional, é daqui que emerge a inteligência social. É desse pilar, né, que a gente emerge a inteligência social. Então, o que a gente traz como inteligência social? A inteligência social é conseguir entender e reagir adequadamente ao meio social que você está e desenvolver relações saudáveis e produtivas. Mas além, né, dessa consciência social de conseguir entender as pessoas, é conseguir realmente desenvolver relações saudáveis e compreender, além das pessoas, compreender o contexto, o momento, a cultura em que você está inserido. Então, ela vai além da consciência social. Neste caso, quando a gente fala de cultura, estamos falando de sociedade. Então, estamos falando de, estou no Brasil, os hábitos em outros países da América Latina não são iguais aos hábitos que eu tenho aqui.
Então, quando eu tenho essa inteligência, eu consigo perceber o ambiente e as demandas. Lembra que tem a questão da empatia e a reação adequada. Então, conhecer um pouco deste contexto para me posicionar da melhor maneira possível e desenvolver essas relações saudáveis. Exatamente. E isso é muito importante, né? Ter essa empatia, ela também, de novo, precisa muito da consciência ou do estar presente na situação. Porque você só captura os sinais não verbais se você estiver presente, se você estiver realmente olhando para a pessoa, prestando atenção nos gestos dela, como ela fala, né? O tom de voz. Você só consegue perceber o contexto que você está inserido, a cultura, também se você estiver prestando atenção, né? Então, fazer multitasking, na verdade, te faz perder isso. Então, se você está numa reunião, mas enquanto você está na reunião, você está navegando em outra página, você está perdendo essas informações, você está perdendo essa conexão e você não consegue compreender tudo o que está acontecendo de verdade. Né? Ou se você está numa reunião, mas está mexendo no WhatsApp, no celular, você também não consegue compreender tudo o que está acontecendo. A gente hoje, quando fala de inteligência social e nós pensamos neste contexto, eu estava falando com uma amiga essa semana e ela falou, é só você abrir a geladeira e você tem um webinar dentro da geladeira. E quando nós pensamos nesse sentido, está sendo bastante comum as pessoas estarem, por exemplo, participando de um webinar e ao mesmo tempo ela está respondendo um WhatsApp. Então ela não presta atenção em absoluto e aquilo lá fica como música de fundo de supermercado, né? Quase. E isso, na verdade, não te agrega conteúdo nenhum. Se você estiver nas reuniões de trabalho e você não está participando dos conteúdos, não está te agregando nada. Sim. E pior, você não está agregando nada para as pessoas. Então, não faz muito sentido também, né? E você não consegue construir as relações, né? Porque se você está ali fazendo alguma coisa, né, enquanto você estaria conversando com alguém, porque o webinar ele ainda é mais passivo, né? Você está recebendo conteúdo. Mas quando você está conversando com alguém, se você não está ali conectado, você não constrói uma relação, né? Você fica só naquela comunicação pontual. E aí, o que a gente vai trazer aqui? São as competências para desenvolver a inteligência social. Então, essas competências, e eu gosto muito de falar que a comunicação, ela é algo que vai e volta, né? E é muito ruim que a gente tem muito curso de oratória e nenhum de escutatória, porque é a competência mais negligenciada, né? Para se ensinar. Então, desde pequeno na escola, a gente aprende a fazer seminário, fazer apresentação de trabalho, né? Ensinam muito para a gente a oratória, como se expressar, mas não se ensina como ouvir. E devia ser uma matéria, né, das escolas, a escutatória. E aí, o que a gente chama de comunicação verbal e não verbal, né? Então, o saber se expressar, saber ouvir, saber, inclusive, se posicionar, né, numa conversa, se você está ali, né, ao vivo, não ficar mexendo no celular, tentar ler esses sinais das pessoas, né? A autoapresentação é como você se posiciona no meio social, então, desde a forma como você se nomeia, a forma como você se apresenta, a forma como você se veste, a forma como você fala, tudo isso faz parte da inteligência social, né? Porque você transmite informação o tempo inteiro, né? A forma como você usa o cabelo está transmitindo uma informação, a forma como você se veste está transmitindo uma informação, a forma como você se nomeia transmite uma informação, né? Então, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né? Uma cliente, e ela falou, eu preciso me posicionar como mais sênior na empresa. Mas o nome dela é Paula e, na verdade, todo mundo chama ela de Paulinha. Então, por exemplo, essa coisa do diminutivo, né? E ela tem cara de novinha, assim, de mais nova até do que ela é. Então, ela fala,
que é difícil. E quando você olha realmente, né, como é que o não verbal é os 55%, né? Ela é super sênior na cadeira dela, ela faz o que ela faz há muito tempo, ela lida, né, com coisas muito importantes, mas ela é a Paulinha com cara de menina. Então, a comunicação, né, a informação transmitida com o jeito como ela se denomina e com a aparência é muito forte. E a gente presta pouca atenção nisso, né? Então, isso é bem importante aí. Inclusive na nossa, né, a gente acaba tendo muito essa questão dos diminutivos. E isso é um caso de complexo, né? Quando a gente se relaciona em empresas, porque dependendo da empresa não é legal você, quando você vai subindo na carreira, você ser o diminutivo, porque aquilo é uma coisa que acaba te acompanhando. E você também acaba não mudando a sua maneira, o seu comportamento à medida que você vai subindo, porque você já tem uma certa intimidade. Então, essa questão da autoapresentação, eu já vi alguns casos em que a pessoa, por exemplo, mudou, ela para se posicionar diferente, como ela não conseguia mudar o diminutivo, ela pagou uma consultoria de imagem e ela mudou o guarda-roupa e passou a se portar e se vestir de outra maneira para tirar aquela imagem daquela criatura, digamos, daquela imagem que tinham dela anterior. E neste caso funcionou. Então pode ser também, dependendo do que existe, pode ser também uma outra situação. E nós sabemos que em algumas empresas existe um conceito ainda, como é que eu vou dizer, de falta de representatividade feminina, e aí fica muito exposta a essa condição de tapinha nas costas, de diminutivos, enfim, às vezes diminuindo também a pessoa sem que a pessoa perceba isso. Então, essas condições são bem interessantes e bem importantes da pessoa perceber quando estamos falando de inteligência social, né, Dani? Exatamente. E aí, só uma curiosidade, né? Eu trabalhei na Gol muitos anos e eu sempre achei muito curioso o presidente da Gol, né? Porque eu trabalhava lá, ainda era o Constantino. Na verdade, todo mundo chama ele por Júnior, porque ele é conhecido assim, pela, né? Desde da época de empresas de ônibus, então ele era o Júnior. Então, vou falar com o Júnior. E aí você está se referindo ao presidente da empresa. Eu sempre achei isso muito, muito curioso. curioso. É. Eu Assim, achava quase desrespeitoso chamar ele de Júnior, sabe? Aí eu sempre falava Constantino Júnior, porque aí beleza, a gente sabe que não é o Constantino pai, mas... Exato. E até como hoje você percebe que, quando eu falei inclusive dessa questão de vestuário, hoje você tem empresas que eram muito sérias e muito tradicionais, que já liberaram o seu dress code para uma coisa um pouco mais informal. Então, as relações também tendem a ser mais informais e aí nem cabe você aparecer de uma maneira muito formal numa situação dessas, porque não combina, né? É isso, né? Estar adequado para a situação. Então, né, se você também vai de terno e gravata num lugar que é informal, você continua passando a mensagem errada, né? Então, por isso que é importante ler o contexto, ler a cultura, né? E aí a gente fala também da assertividade. Então, assertividade na fala, né? Comunicar da forma certa, pelo canal certo, né? Para as pessoas. Dar feedback Da constante. maneira certa, né, Dani? E da maneira certa. Porque a gente estava comentando um pouquinho antes hoje da nossa live, eu tenho alguns exemplos, como o meu filho está em idade escolar, eu tenho alguns exemplos de boa e má comunicação, assertiva ou não. E eu recebi um e-mail de uma outra instituição de ensino, aonde a pessoa fez um e-mail extremamente adequado e pontual, muito bem explicado, de uma maneira muito cordial e muito, como é que eu vou dizer? Ela de certa Didática. maneira, ela foi, mas não só didática, ela acolheu o grupo de pais que fazem parte daquela instituição e de uma maneira muito clara e muito calorosa, a instituição explicou por que não vai fazer uma redução da sua mensalidade nos próximos 2 meses. E foi uma coisa extremamente assertiva. Os pais não abriram a boca.
Em compensação, eu tenho um exemplo de uma outra instituição, onde a instituição está reagindo às demandas que estão chegando. Então, ela não se posiciona, ela apenas reage e acaba causando uma reação em cadeia que acaba sendo muito mais difícil de controlar. Vira uma então, desinteligência social, né? Totalmente, totalmente. Então, você percebe o quanto essa falta de assertividade pode melhorar ou complicar a sua vida. Com exemplos práticos, e isso a gente vê também, obviamente, aqui eu tive esse exemplo hoje, mas a gente vê isso acontecendo estas semanas no mundo corporativo de uma maneira extremamente precisa, né? Sim, e essa capacidade de assertividade, ela fala muito com com a última competência ali de empatia, porque você só consegue ser assertivo se você entender a necessidade da outra parte, né? Então, qual que é a necessidade de informação da outra parte? Ou qual que está sendo a dificuldade? Ou qual é a dor que a outra parte está sentindo? Porque aí você consegue modular a sua comunicação para responder o que ela precisa, né? E não o que você acha. Então, às vezes a gente, quando vai falar, a gente esquece que cada pessoa tem uma história, tem um contexto, então às vezes a gente assume que ela sabe alguma coisa e pula uma parte, ou a gente se expressa com termos muito técnicos quando a pessoa não vem desse histórico, ou a gente acaba escolhendo um formato de e-mail quando a pessoa preferia que fosse um contato por telefone, né? Então, a empatia, eu falo que nem que seja empático por egoísmo, mas é importante ser empático para ser assertivo na comunicação. Então, a sua capacidade de ler os outros vai ajudar muito, né, a ter sucesso na comunicação, a evitar conflitos, a conseguir o que você quer. Então, ela é muito importante, principalmente nesses momentos tensos que estamos vivendo. É uma coisa muito simples. Eu penso, alguns anos atrás, eu não entendia porque eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e ela preferia passar mensagens de áudio. E as mensagens de áudio às vezes me incomodam bastante, mas ela preferia sempre mandar mensagens de áudio e não escrever. E eu sempre respondia com texto. E uma pessoa falou para mim: você já pensou que ela pode ser analfabeta? E não, eu nunca tinha pensado que a pessoa pode ser analfabeta. Então, me faltou a sensibilidade para entender que talvez a pessoa não saiba escrever e para ela mandar uma mensagem de áudio fosse muito mais fácil. Claro que a pessoa pode estar em outra situação e não ser analfabeta, mas nessa questão me faltou assim, a empatia completa. E depois eu me coloquei nessa situação e pensei, realmente faz sentido, mas eu não tinha parado para pensar nisso. Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? A gente olha muito com o viés, né? Com os nossos óculos da nossa realidade. E às vezes a gente acaba agindo assim, assumindo coisas. Então eu sempre falo que nunca assuma nada, pergunte tudo, ou né, o que for possível. Nada é óbvio, né, Dani? Nada é óbvio. Essa é a frase. Eu acho que tem duas frases. Nada é óbvio e o bom senso não existe. Então, sempre né, deixe tudo muito explícito, né? Tudo que precisa ser falado, deixe muito claro, muito explícito. É melhor pecar por trazer um pouco mais de informação do que menos informação, né? Então, muito bem. E aí a gente volta, né, para a inteligência emocional, vai para o quarto pilar, que é a gestão de relacionamentos, que é a capacidade de ouvir e se expressar para negociar, para solucionar conflitos, para gerenciar esses relacionamentos. E aqui é onde eu gosto de dizer que emerge a inteligência política. E aí, o que é inteligência política, né? Eu vou explicar falando um pouco não, muito mais pensando agora em ambiente de trabalho, relações corporativas, relações profissionais,
né? Isso também pode ser usado para as relações pessoais, mas é muito mais fácil, né, a gente entender ou conectar essa realidade nas nossas relações profissionais, né? Quando a gente pensa na nossa empresa, nas nossas relações com clientes, com fornecedores. E nesse momento, né, que estamos vivendo todos à distância, ela é uma coisa que vai ser muito importante, né, para se manter aí vivo nas corporações. Então, o que são as competências da inteligência política? E aí, só vou interromper um segundinho para quem entrou depois, quiser deixar perguntas aí para a gente no botãozinho QIA, né, Q e comercial IA que está aí no Zoom, vocês podem deixar que a gente responde. E aí, no final, a gente vai abrir para perguntas também. Então, quais são essas competências da inteligência política? A primeira é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele é um pouco diferente do que a gente falou na inteligência emocional, porque ele tem um viés mais prático, né? Ele tem um viés de quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, né? Quais são os meus trunfos, o que eu tenho ali de fraquezas, qual que é o meu estilo preferido de comunicação, qual que é o meu estilo preferido de negociação, né? Quais são as minhas motivações, e aqui são as suas motivações intrínsecas, né? Quando a gente pensa nas motivações básicas, né? Então, se eu sou mais motivado por segurança, por aprendizado, por relacionamento, né? Por dinheiro, e quais são as minhas motivações nos contextos que eu vou analisar. Então, numa determinada reunião, o que eu busco ali, né? No meu emprego, o que eu busco ali? Numa determinada negociação, o que eu busco ali? Então, sempre entender o que te motiva, o que você está buscando naquele contexto. E lembrando que essas motivações, elas também, neste aspecto, elas são muito situacionais. Então, quando você tem alguém que acabou de sair da faculdade, as motivações são umas. Quando você fala de alguém que acabou de ter um filho, as motivações provavelmente serão outras. Então, os estilos, eles acabam sendo, não necessariamente eles não são modificados, porque tem algumas características nossas que elas demoram a ser, digamos, transformadas, mas eles são adequados de acordo com a nossa motivação daquele momento. Exatamente. A próxima competência é a capacidade de compreender a cultura organizacional e a cultura regional. Então, quando a gente fala compreender a cultura organizacional, isso vale muito quando você entra numa empresa ou quando você vai se relacionar, né, com outra empresa, seja como fornecedor, como cliente, como parceiro, ou até quando você vai fazer uma mudança de posição, você vai ser promovido, você vai virar gestor, né? Entender as culturas e até subculturas da empresa, porque muitas vezes departamentos têm culturas diferentes, né? Mas a cultura organizacional é muito entender assim, ela é mais rígida, ela é mais flexível, o que ela valoriza, para onde que ela é direcionada, né? Ela é aberta, ela é fechada. Então, realmente tentar tangibilizar a cultura, entender aquilo, te ajuda muito nessas relações, nessas negociações, nessas conversas. Entender a cultura. Desculpa se eu posso te cortar. Aqui também, quando a gente fala de cultura organizacional, nós também podemos identificar rapidamente estes padrões, muitas vezes pela origem da empresa. Então, você pode ter empresas norte-americanas, onde talvez as coisas sejam mais papum, muito mais diretas e muito mais assertivas. Você pode ter empresas europeias, onde existe um protecionismo talvez maior. Você pode ter uma empresa que tem um estilo, sei lá, uma empresa financeira, por exemplo, onde os pilares de valorização e as motivações são um pouco mais também explícitas na direção da parte financeira e numérica. Então para quem entra numa nova corporação, existem elementos que você pode utilizar para apreender essa cultura um pouquinho mais rápido.
Sim, e até entender, até segmentos têm culturas diferentes, né? Então, a indústria, culturalmente, tem uma cultura de mudanças serem mais devagar, de mudanças serem Exato, muito planejadas para acontecerem. O varejo exato. tem uma cultura muito peculiar de ter uma gestão mais agressiva. Então, a gente consegue também capturar esses elementos e entender ali como que a gente pode se relacionar melhor, o que é preferido pelas empresas que a gente está, né? Aí, a próxima competência é a capacidade de identificar as relações de poder. E eu não sei como isso pode ficar mais claro, né? Mas as relações de poder é muito entender quem influencia quem, né? Quais são as relações, as associações de poder que existem. Então, a gente tem o poder oficial, que são os cargos, mas a gente tem o poder não oficial, que são as influências. Então, você começa a entender relações de poder quando você começa a prestar atenção quem que influencia as tomadas de decisão de quem. Então, por exemplo, você tem um presidente numa empresa e ele tem 5 vice-presidentes abaixo. Mas, provavelmente, um deles é o que influencia mais. Então, é sempre quem vai ajudá-lo a tomar uma decisão mais difícil, é sempre quem ele vai pedir opinião, é sempre para quem ele vai levar alguma dúvida. Então, você começa a entender que para o presidente tomar uma decisão favorável, aquele vice-presidente também precisa achar que essa decisão é favorável. Se você não convencer o vice-presidente, você não vai convencer o presidente. Isso vai descendo para todos os níveis. Então, o gerente também tem alguém que influencia ele, que pode ser um outro gerente par, pode ser o chefe, ou pode ser algum liderado dele. E aí você começa a entender como é que essa rede ou essa teia se forma, né? Então, onde vão as influências, né? Quem que é percebido como alguém mais poderoso ou que influencia mais, quem que é percebido como fraco de poder. Isso é importante, porque a hora que você começa a olhar com esse novo olhar, você descortina algo, né? Você começa a entender por que determinadas decisões são tomadas, né? E por que outras decisões não são tomadas, e você começa a entender o modus operandi ali das relações de poder. O que eu queria acrescentar aqui é que acaba sendo um pouco um contraponto, mas alguns de vocês já devem ter ouvido que quando, dependendo do cargo, né, da posição onde você entra numa empresa, normalmente existem aqueles primeiros 100 dias, digamos, onde as pessoas esperam que você se posicione de alguma maneira ou mostre a que veio, né? Que é o tempo que você demora para aprender tudo isso. Na verdade, quando a gente fala de 100 dias, você passando aqueles 3 meses do período de experiência, vamos contar que acaba sendo um contraponto você ter que entender primeiro o que você de fato está lá para fazer, você entender essas relações de poder e cultura organizacional para você tomar algumas decisões e algumas medidas num curto espaço de tempo. Por isso que também nós vemos tantas pessoas metendo os pés pelas mãos nos primeiros meses, Sim. mas é algo que quanto mais você sobe na hierarquia, você tem que aprender a fazer isso muito mais rápido, porque a sua probabilidade de erro, de risco é muito grande, mas por outro lado isso é esperado de você, né? Que você tome esses riscos como protagonista dessa liderança. Exatamente. E você só consegue perceber essas coisas de novo quando você sai do automático e você começa, né, com intenção prestar atenção nisso. Então você começa a observar em reunião, né, como é que são esses sinais, e muitas vezes tem esses sinais não verbais, uma pessoa quer tentar entender o que a outra está pensando para ver se elas estão alinhadas. A gente começa a olhar para isso com outro olhar, né? Eu falo que você tem que entrar sempre numa reunião pensando que é um jogo de xadrez, né? Então, e prestar atenção justamente no próximo ponto, que é a próxima competência, que podia funcionou, que é a capacidade de identificar moedas de troca, né? O que são essas moedas de troca corporativas?
na verdade, serve para todas as relações, né? Mas vamos pensar nas corporativas. Mas qualquer conversa, né, de trabalho, qualquer reunião, você quer alguma coisa da outra pessoa e a outra pessoa quer alguma coisa de você, né? Então, você quer uma informação, ou você quer aprovação de um projeto, ou você quer aprovação de um relatório. Então, a gente sempre quer alguma coisa e a gente sempre oferece alguma coisa em troca. Então, quando a gente começa a ler isso, e isso é uma coisa que exige prática e tentativa e erro para aprender, e uma boa prática é, toda reunião que você entrar, principalmente se você não estiver conduzindo a reunião, então você pode ficar prestando atenção nas coisas, você começa a pensar assim, o que cada um que está na reunião veio buscar aqui? Por que essa pessoa está na reunião? E você começa a entender os interesses, né? O que cada um está buscando. E a hora que você entende as moedas de troca, você consegue, de novo, modular a sua comunicação para deixar mais claro para a pessoa o que ela vai levar em troca naquilo. Então, a ideia não é mentir ou não é oferecer moedas de troca sujas Sim, ou não imorais. é uma manipulação, né? É muito você aprender a comunicar, né? Então, você sabe que aquela pessoa, ela está em busca, por exemplo, né, de uma promoção, por exemplo. Então, se você mostra para ela que aquele seu projeto gera visibilidade, ela entende que aquilo é bom para ela. E talvez, se você não tivesse prestado atenção nisso, você nunca ia falar da visibilidade que o projeto vai trazer. Você ia falar de outros pontos, dos pontos técnicos do projeto. Então, é muito aprender, né, como falar, mas sempre é verdade, né? Então, não pode ser manipulação ou mentira. E é isso é o que faz a maioria dos brasileiros ser tão ruim em inteligência política. Porque, de alguma forma, culturalmente, a gente associa inteligência política com mentir ou com puxar tapete, e a ideia não é essa, é fazer isso com a verdade, né? É que a gente ainda tem a velha máxima aqui da lei de Gerson, que era aquela de tirar vantagem em tudo. E, infelizmente, isso faz parte ou foi adotado por muitas pessoas como nós somos assim. E, na verdade, não, nós não somos assim. Nós podemos escolher não ser assim e fazer as coisas de uma maneira mais transparente e ganha-ganha, né? Que isso tem Exatamente. mudado ao longo do tempo. Uma boa negociação, uma boa troca é o ganha-ganha. É quando os dois Tá? saem ganhando, né? E aí, para isso, a gente também precisa conseguir ler, né, as pessoas, né? E os estilos, as motivações. Então, e o que a gente chama de estilo é assim, é uma pessoa que é mais competitiva, então para ela é importante achar que ganhou. Ela é uma pessoa mais perfeccionista, então ela gosta de saber tudo nos mínimos detalhes. Porque aí quando você entende isso, né, o que as pessoas querem, né, como que elas lidam, né, como é que é o estilo delas, você consegue de novo melhorar a sua comunicação e se preparar melhor para as coisas. Então, se você tem alguém que o estilo é perfeccionista, você sempre vai levar, né, as informações principais e depois você vai ter ali um monte de slide oculto com as memórias de cálculo, porque você sabe que é uma pessoa que vai perguntar ou, né, ou gosta desses detalhes. Quando é um estilo ao contrário, né, tem muita gente que assim não quer ter trabalho, não gosta de detalhes, então você já leva as informações mastigadas com sugestões. Então você aprende a apresentar a informação de uma forma que você vai conseguir influenciar melhor ou convencer melhor, né, e trazer uma decisão mais favorável para você. E aí, com isso, a gente consegue construir essa estratégia para a gestão dos relacionamentos. De novo, a ideia não é manipular, mas é quando você começa a ter consciência do que precisa, você começa a sair do automático e fazer movimentos propositais. Então, se você sabe que um determinado gerente ou um determinado diretor, ele prefere comunicação ao vivo, ele gosta de falar, ele gosta de olhar nos olhos, então você começa a ter uma agenda mais frequente com ele, você marca uma reunião, ao invés de você ficar mandando e-mail. Você consegue construir movimentos ou construir frequências de comunicação ou formas de comunicação mais estratégicas, né? E consegue ser notado, né, por isso.
que leva a gente para a última competência, que é construir a reputação, né? O Jeff Bezos da Amazon diz que reputação é como falam de você quando você não está na sala. Então, e essa é uma grande pergunta, né? Ou o que você deixa quando você sai da empresa? O que você deixa quando você sai da empresa. E aí, às vezes a gente tem uma reputação positiva, mas assim, Gabi é aquela engraçadona do financeiro. Não é negativa, mas está longe de ser a reputação que você quer ter, né? Ou a percepção, né, que você quer ter. Então, quando a gente começa a prestar atenção em tudo isso, a gente presta atenção na reputação que a gente quer construir, né? Como é que nos percebem? Como é que falam da gente? Né? E isso é um movimento. Uma reputação para ser construída ou mudada leva uns 6 meses de ações constantes, com intenção. Então, para você mudar a sua reputação, como você é percebido, você vai levar de 3 a 6 meses para as pessoas conseguirem enxergar uma mudança como uma mudança que fica, né? Que não é passageira. Mas ela é muito... Agora, para ser destruída, ela basta é um segundo. volátil. Então, qualquer atitude que tenha uma repercussão negativa e que associe o seu nome com a empresa, ela é imediata. Ela é imediata. E aí, ela é reversível, mas aquilo lá sempre vai ficar ali no seu passado, né? Então, é preferível pensar 2 vezes antes de tomar algumas atitudes ou algumas ações. Sim. E começar a se portar, então, e esse é meu convite aqui para vocês, né? Como é que eu quero ser reconhecido, né? O que eu quero passar de mensagem? E aí é um convite para vocês olharem para a autoapresentação de vocês, para vocês olharem, né, para a reputação de vocês hoje e como que vocês querem ser vistos e começarem a fazer ações, né, e se comunicar de forma a construir essa reputação do jeito que vocês querem. Uma das coisas que a gente estava comentando antes da live, né, Dani, foi se você olhar todas essas competências, nós temos pouquíssimas pessoas dentro das organizações que têm uma inteligência política. Dentro e fora das organizações, né? Vamos combinar, a gente tem pouquíssimas pessoas. De novo, lembrando que a inteligência política ela também vai variar de acordo com o estilo da organização. Eu posso ter uma inteligência política perfeita aqui no Brasil, mas a minha organização é de outro lugar e se eu tenho que me relacionar de outra maneira, as relações de poder, as moedas de troca e os interesses, motivações são diferentes. Se eu não aprendo isso, não me serve de nada. Então, é sempre a autorreflexão, sempre o eu me perceber, sempre o que eu consigo me percebendo, o que eu consigo perceber nos outros e sempre com consciência. Quanto mais consciência eu tiver, melhores resultados eu vou ter em todos os âmbitos. Com certeza. E aí, em tempos de relações virtuais, né, como é que a gente exerce isso? Então, esse é o momento que, por um lado, a gente não tem mais as pessoas na mesa do lado para chamar para tomar um café, mas a gente tem justamente essa desculpa, né, de estar remoto para fazer mais vídeos. Então, se você ia mandar uma mensagem, aproveita e telefona para a pessoa, né? Constrói uma nova relação, constrói uma relação mais próxima, né? Começa a se conectar com as pessoas, aproveitando que temos uma boa desculpa para mudar de comportamento, né? Então, começa a fazer vídeo, começa a chamar pessoas, né, para conversar. Então, esse pode ser um momento de aproveitar, né? Porque ele é um momento que, diferente de se a gente estivesse na normalidade, de um dia para o outro mudar completamente de comportamento, as pessoas ficam olhando assim, né? Então, a gente está num momento atípico, então é natural as pessoas mudarem de comportamento. Eu penso também que, como eu falei no começo, as relações de trabalho, eu tenho certeza disso, elas não vão mais ser as mesmas daqui para frente. Até porque as pessoas, embora
embora elas tenham percebido que há momentos de desconforto, também tem momentos de ganho. Muita gente está falando dos momentos de ganho, principalmente, digamos, quem mora aqui em São Paulo e fala, não estou mais 1 hora no trânsito para ir, 1 hora no trânsito para voltar, eu tenho 2 horas a mais no meu dia. Essas coisas vão acabar refletindo daqui para frente. E aí eu sei que muita gente tem essa ressalva, inclusive com a Dani nós temos feito vários treinamentos online, as pessoas têm uma ressalva muito grande de se expor perante o vídeo, perante a câmera, mas comece a fazer, é um músculo de novo que precisa ser treinado, então comece a se expor. Não quer dizer que você vai gravar vídeos e lives o tempo inteiro, mas comece a estar aberto para essas comunicações diferentes que estão acontecendo agora. Eu tenho uma conhecida, ela tem uma consultoria também, e ela, por exemplo, implantou a prática de que todos os dias ela está fazendo um happy hour com uma pessoa. Então, 5 dias da semana, ela faz um happy hour. Então, às 6 horas, 6:30 da tarde, ela se reúne, pega uma cervejinha e vamos bater papo. E tá rolando super bem. Inclusive, ela falou, eu encontro as pessoas mais agora do que eu encontrava antes. Então, vamos tirar um pouco esses preconceitos que nós temos e tentar olhar para essa nova maneira de trabalhar de uma maneira mais natural, com menos barreiras levantadas, né? Até porque, de novo, falando de cultura organizacional, como eu falei antes, no Brasil as coisas funcionam de uma maneira, no resto do mundo funcionam de outra. Então, nós temos que começar a incorporar isso no nosso dia a dia para ter melhores resultados. Com certeza, até regionalmente, né, dentro do Brasil, como a gente está num país de proporções continentais, isso é diferente, e para quem trabalha com times em outras cidades, outros estados, também tem que prestar muita atenção nisso, né? A gente tem um cliente em Natal e a gente estava conversando esses dias com eles. A gente estava, na verdade, dando um treinamento para eles. E é uma coisa que eu já tinha percebido, porque eu tenho muitos clientes aqui em São Paulo que vieram de algum lugar do Nordeste. E em algumas cidades do Nordeste se usa muito mais o verbo no imperativo. Então, pegue ali para mim, faça aquilo, que é o natural deles se expressarem, né? Algumas cidades, né, algumas regiões do Nordeste têm esse uso maior do imperativo, né? E aí, para os paulistas, muitas vezes, isso soa como agressivo. E aí, só que quem está percebendo a pessoa como agressiva não entende que é por isso, porque é o lado automático do cérebro que fez essa interpretação e começa a taxar a pessoa de agressiva porque ela se expressa dessa forma. Então, começar a prestar atenção nessas diferenças culturais é muito importante porque elas podem também comunicar coisas, né? Então, entender essas diferenças nas formas de se expressar ajuda a gente a evitar conflitos, né? Ou solucionar conflitos existentes. E aí, vamos ver se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloca aí pra gente que a gente responde. Se alguém tiver alguma pergunta, ou se quiser falar a pergunta, aí usa o levantar a mão, que a gente abre o microfone. Mas se ninguém tiver... Se ninguém tiver, esperamos que o nosso conteúdo tenha feito sentido e que ajude a todos daqui para frente a se relacionarem melhor, de uma maneira diferente. Eu acredito que quando nós falamos muitas coisas aqui que foram faladas de inteligência política, a partir do momento em que nós tratamos do autoconhecimento, do autocontrole e da inteligência social, nós automaticamente vamos exponenciar para a inteligência política. Então, acaba se tornando um hábito, e tudo que é hábito nos ajuda, né, a construir não só organizações melhores, mas sociedade melhor. E acho que hoje tem uma demanda muito grande por uma sociedade melhor. Então, com certeza.
É tudo que a gente quer e estar pronto para o futuro incerto que está vindo. Né? O mundo, quando voltar ao normal, vai ser um novo normal. Né? O mundo como a gente viveu não vai voltar. Então, é importante a gente estar preparado para ter essa flexibilidade, né? Para ter essas inteligências aí desenvolvidas, para estar pronto para o que vier. Então, a gente agradece muito aí a audiência de vocês. Ficam aí os nossos contatos para vocês mandarem mensagem depois. E muito obrigada. Até a próxima. Obrigada a todos. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada.